Olá, compadre, olá, comadre, mais uma vez nós aqui. Eu sou Elmo Pires, aqui de Taubaté, e vim para contar o caso do caboclo que virou herói ignorando totalmente a matemática. E esse caso foi pedido pelo Gabriel Sanches, morador aqui de Taubaté mesmo. Puxa o banquinho aí, senta para ouvir, e se vocês já gostaram do tema, dá um joinha aí e se inscreva no canal. E vamos pro caso. Vocês já repararam como Deus gosta de fazer as coisas de um jeito que deixa os entendidos tudo coçando a cabeça? Pois eu vou contar hoje a história de um caboclo que, se fosse nos dias de hoje, ninguém apostava um tostão furado nele. O nome dele era Gideão. Naquele tempo, o povo de Israel estava sofrendo nas mãos dos midianitas. Era uma judiação danada. Todo ano aqueles inimigos apareciam igual nuvem de gafanhoto, e onde eles passavam ficava pouca coisa para trás. Levavam comida, bicho, colheita, mulher e tudo quanto era mantimento. O povo via poeira subindo lá no horizonte e já sabia que vinha aperto pela frente. E onde estava Gideão? Estava escondido. Isso mesmo. Nada de espada na mão, peito estufado e pose de valente. O caboclo estava socando trigo dentro de um lagar, que é um lugar feito para pisar uva, escondido dos inimigos. Era, como diz o povo antigo, mais assustado que gato em dia de mudança. Foi aí que apareceu o anjo do Senhor e disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Agora, imagina a cena. Gideão deve ter olhado para os lados para ver se o anjo estava falando com outra pessoa. Porque valente ele não se sentia nem um pouco. Mas Deus enxerga o que a gente pode ser e não o que a gente é naquele momento. Mesmo assim, Gideão não engoliu aquilo de primeiro. Pediu prova. Depois pediu outra, e mais outra. Primeiro, queria saber se era Deus mesmo falando. Depois, colocou lã no terreiro. Uma noite queria lã molhada e chão seco. Na outra, queria o contrário. Se fosse comigo, eu chamaria isso de falta de fé. E ia ficar até bravo. Mas a história parece mostrar outra coisa. Gideão sabia que a missão que estava recebendo era perigosa demais. E Deus entendeu que ele não estava querendo desafiar, nem fazer exigência por orgulho. Ele era um homem cheio de medo, consciente da própria fraqueza, mas que desejava obedecer. Era como se dissesse: "Senhor, eu vou, mas preciso ter certeza de que é o Senhor mesmo que está me mandando e de que vai estar comigo." Ele sabia que sozinho não dava conta. Por isso queria confirmar que Deus realmente estava conduzindo aquele trem todo. E Deus, com paciência de pai, foi respondendo cada uma das dúvidas daquele caboclo. Depois de tanta confirmação, aconteceu uma coisa bonita. O medo não desapareceu de uma hora para outra. Isso não. Mas a confiança em Deus foi maior que o medo. E quando isso acontece, a pessoa começa a andar. Não porque deixou de ter receio, mas porque decidiu obedecer e confiar. Então, Gideão saiu do esconderijo, começou a reunir gente, começou a motivar o povo, começou a fazer coisas, a agir. Daqui a pouco tinha um exército de 32 mil homens. Agora sim, né? 32 mil soldados já era um número respeitável. Mas foi justamente aí que Deus resolveu bagunçar as contas dos homens. Ele disse: "Tem gente demais." Demais? Como assim demais? O inimigo era maior, mas Deus mandou para casa todo mundo que estivesse com medo. Sobrou bem menos gente. Aí Deus olhou de novo e falou: "Ainda tem gente demais." Ele não queria que tomasse o crédito dele e reduziu outra vez. No fim da história, sobraram só 300 homens.
300! Se tivesse algum matemático por perto, já estava procurando erro na planilha. Se tivesse algum general moderno, já estava perdendo uma reunião de emergência. E se existisse casa de aposta naquele tempo, Gideão estava lascado. Mas Deus não estava procurando probabilidade, estava procurando obediência e queria o crédito pela vitória. E tem mais uma coisa interessante. Mesmo depois daqueles sinais todos que Gideão tinha pedido, Deus sabia que ele ainda carregava receio no coração. Então, numa demonstração impressionante de paciência, mandou que ele fosse até o acampamento inimigo durante a madrugada. Lá, escondido, Gideão ouviu um soldado midianita contando um sonho de um pão lá para o outro, pão rolando. Imagine o susto daquele caboclo. O homem estava escondido, escutando conversa dos outros, com o coração batendo mais forte que martelo em ferraria. E de repente ouviu da boca do próprio inimigo que Deus já tinha decretado a vitória. O soldado disse: "Isso só pode ser a espada de Gideão. Deus entregou nós nas mãos dele." Imagine o susto daquele caboclo. Ele estava aí tremendo, escondido, e ouviu a boca do próprio inimigo que Deus havia decretado a vitória. Naquele momento a coragem floresceu de vez. A Bíblia diz que Gideão adorou o Senhor e aqueles 300 homens, com uma estratégia mirabolante, venceram. Não porque eram mais fortes, não porque eram mais numerosos ou usaram a estratégia certa, não porque a lógica humana favorecia eles. Venceram porque Deus estava na frente da batalha. E sabe o que eu aprendo com isso? Tem hora que a vida da gente parece igual ao exército de Gideão. A conta não fecha. Você faz a soma de um lado, faz a soma do outro e o resultado continua apertado. Mas Deus continua dizendo: confia que eu vou dar conta. Confia que eu estou na causa, que existe um poder maior do que as nossas planilhas, nossos cálculos e nossas previsões. Quando Deus está na causa, o improvável deixa de ser impossível. Por isso, se hoje você está olhando para os números pensando que não tem jeito, lembre-se daquele caboclo lá escondido no lagar. E quem quiser que acredite. Mas foi assim que aconteceu. E esse foi o caso de hoje. Comenta aí o que achou. E se quiser ver alguma passagem da Bíblia transformada em caso, anota aí e eu cito seu nome quando publicar. Tá combinado? Então até mais.